Mas no Evangelho, na Bíblia, não fala sobre reencarnação. E nós perguntamos, você já leu mesmo a Bíblia? Várias vezes. E já leu o Evangelho? Sim, várias vezes. Mas leu e não entendeu. Porque tem lá um lugar em que um doutor da lei de nome Nicodemos foi visitar Jesus. E nessa visita ele começa o diálogo de uma forma sui generis. Senhor, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus redargui, nascer de novo. E aquele homem tem um choque, mas como pode um homem que já é velho entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? E Jesus explica: o que é da água é água, o que é do espírito é espírito. O vento sopra e tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do espírito. É necessário nascer outra vez. É talvez no Evangelho a declaração mais clara a respeito da reencarnação. É necessário nascer da água. E os cristãos que se originaram dos contactos com o Mestre encontraram uma forma de justificar. Estabeleceram que o batismo por imersão, por aspersão, é exatamente o renascimento. Porque João o Batista, primo de Jesus em 2º grau, batizava as pessoas no Rio Jordão. Mas era um batismo especial. A pessoa se arrependia de seus pecados, fazia uma confissão pública, mudava de nome e então era batizado. Era uma forma simbólica de nascer novamente, até mudava de nome. Mas quando nós vemos hoje batizar um canhão, batizar um submarino, batizar um jumento e etc., onde a ligação? Mas será que o batismo é exatamente isto? Jesus, de uma sabedoria incomum, teve a ocasião de dizer: eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vós não me podeis entender. Então eu vou mandar o Consolador, o Espírito de verdade, para que fique convosco, para que repita as minhas lições e vos diga coisas novas. Durante muito tempo eu fiquei pensando nesta promessa de Jesus. 14, 16, 18, 25, 26. Quais eram as coisas novas que nós não podíamos entender? Essa é uma delas. Nascer da água. Tudo que existe nasceu da água. Toda a vida, nas suas mais variadas expressões, nasceu da água do mar, golpeando a rocha e estabelecendo os organismos unicelulares, pluricelulares, aqueles mais complexos que se transformaram na flora submarina, mais tarde na fauna, e invadiram a Terra para poder apresentar as várias espécies de vida animal e de vida vegetal. Vamos então raciocinar juntos. É necessário nascer da água. A concepção da vida é um fenômeno aquoso. No momento da coabitação, quando vem o êxtase, o espermatozoide percorre a trompa de Falópio e vai fecundar o óvulo, que se encontra nidado. Ele penetra no óvulo. O espermatozoide é uma gota d'água, um pouco gelatinosa. E o óvulo é uma outra gota d'água gelatinosa. Quando ele penetra, aquele óvulo se transforma num ovo, sobe na direção do útero e se implanta no útero, absorvendo líquido amniótico. Portanto, tudo água. E quando nós chegamos à idade adulta, o nosso corpo tem 68% de água,
31% de sais minerais e 1% de uma substância desconhecida. Nascer de novo é ter um novo corpo, é ressuscitar na matéria, enquanto que a outra é a ressurreição do espírito. Então, Jesus ressuscitou dos mortos. E João Batista é a ressurreição do profeta Elias em corpo material. Mas o Evangelho repete muitíssimas vezes: Jesus viajava na direção de Jerusalém, quando subitamente os discípulos perguntaram: Senhor, a Bíblia diz que para que venha o Messias, é necessário que antes venha o Elias. E Jesus respondeu: mas o Elias que havia de vir já veio. É este que aí está. E entre parênteses está escrito: e todos entenderam que ele se referia a João Batista. Ora, João Batista havia morrido fazia pouco. Elias havia morrido há mais de 500 anos. Para que Elias fosse João Batista, nós temos a reencarnação. Mas como se isso não bastasse, foi Jesus quem perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, e outros afirmam que tu és um dos profetas que voltou. Bem, para ele ser algum desses, ele estaria reencarnado. Mas como ele não era, ele estava apenas encarnado. Só veio ter conosco uma vez, e nós outros inúmeras vezes. Por quê? Porque ele é a perfeição, é o modelo, é o guia. E nós que vamos realizando o processo antropológico, psicológico, emocional, vamos equivocando-nos, contraindo dívidas, regularizando-as, melhorando-as para atingirmos a perfeição. E isso não se dá em uma vida. Consideremos Einstein e consideremos um doente mental, uma criança que nasce com uma deficiência mental. Como é que o espírito Einstein pôde ter aquela sabedoria e este é um demente? Porque aquele espírito é velho, reencarnou-se. Deus nos cria todos simples e ignorantes, com desconhecimentos. As experiências na carne nos vão dando conhecimento, nos vão dando sabedoria, nos vão dando emoção. E cada vez nós vamos aprimorando uma das nossas faculdades intelectuais, faculdades morais. Não irei repetir as 11 demonstrações que estão no Evangelho, porque quando eles respondem que Jesus era uma reencarnação daquelas, é porque eles acreditavam na reencarnação. Mas como Jesus não era, disse numa pergunta a Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro lhe responde que tu és o Messias, aquele que nós esperamos. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te disseram, mas foi o Pai que está nos céus. É necessário entender, como ele mesmo falou no meu Evangelho, tem que ser entendido em espírito e vida. O que é a carne e o sangue? O cérebro. Não foi um raciocínio dele, foi uma inspiração do cérebro, da memória extracerebral. Então, as religiões cristãs estão baseadas no Evangelho, mas não entenderam a reencarnação que Jesus pregou. E por que não? Porque a reencarnação vigeu até o ano 553. No ano 553, houve um grande encontro de bispos em Constantinopla. E nesse encontro foi estabelecido que a reencarnação era uma doutrina herética, porque o imperador havia se apaixonado por uma mulher muito bela e muito inteligente.
e casou-se com ela, tornando-a imperatriz do Império do Oriente. E as outras mulheres alegres começaram a dizer que sua profissão era muito próspera, era muito nobre, porque uma delas era a imperatriz Teodora. E então Teodora foi tomada de ira e mandou matar todas as meretrizes que havia em Constantinopla. E o povo, que conhecia a reencarnação, a doutrina através da qual o bem que fazemos nos faz progredir e o mal que praticamos nos retém no erro até resgatarmos, o povo começou a dizer que ela teria que reencarnar muitas vezes para pagar o grande crime. Então, não é exatamente assim, porque o amor que praticamos anula o mal que nós fizemos. Quem desejar ser feliz, faça o bem. Ame, pratique a caridade. Tenha uma vida coerente, que é bom para si mesmo. Ame-se. E as dores, problemas, os desafios fazem parte do seu processo evolutivo. Então o imperador, que a amava loucamente, quando foi no ano de 548, ela teve uma grande crise e na hora da morte, ela pediu ao imperador que na primeira oportunidade cortasse a reencarnação da teologia cristã, porque ela não queria reencarnar-se. Teodora era caprichosa, ela tanto decretou coisas na terra, mas também desejou decretar a vontade de Deus. Ela morreu. E o imperador, 4 anos depois, convocou o segundo concílio ecumênico de Jerusalém e condenou as doutrinas de Orígenes, que são doutrinas reencarnacionistas. A partir daí, a igreja começou a perseguir a reencarnação e dizer que a vida é única. É verdade. A vida é única. No corpo ou fora do corpo, estamos na vida. Portanto, ela é única. Mas as existências corporais são muitas. Eu não sou Divaldo Franco. Eu estou Divaldo Franco. Mas eu me recordo de 2 ou 3 existências que eu tive no passado. Numa delas, eu fui visitar o monastério que eu próprio havia criado em 1556, na França, perto de Versailles. Então, a reencarnação está embutida no Evangelho. Vamos ver a parte científica, se é verdade que existe reencarnação. Então, graças a este artifício, os cátaros e os albigenses, povos reencarnacionistas, foram perseguidos até o século XIX na Espanha, quando foram assassinados os últimos. Mas a reencarnação continuou no esoterismo, continuou no Oriente, e particularmente em doutrinas modernas, como a teosofia, o rosacrucianismo, o espiritismo, demonstrando que a nossa evolução é paulatina, o que explica, do ponto de vista moral, 2 gêmeos nascidos da mesma célula, que se bifurca e faz 2 gêmeos perfeitos, idênticos. Um tem um caráter, o outro tem outro caráter. Como é que pode a mesma célula cortada ao meio fazer 2 caracteres diferentes? Eu pego uma laranja, corto ao meio. Uma delas, uma parte fica laranja, a outra fica melancia. Como pode haver hereditariedade? Não explica, porque a célula foi dividida. Daí o nascimento de gêmeos. A reencarnação demonstra que são 2 espíritos diferentes em células iguais. E cada qual mostra o seu caráter, as suas conquistas. E no caso daqueles que experimentam estar ligados, os irmãos siameses, como explicar 2 troncos em apenas 2 pernas, uma ligação peitoral frente a frente, um coração para 2 corpos. E na cidade do Salvador,
nasceram duas meninas xenofóbicas, ali ligadas, e apresentaram algo especial. As duas se odiavam. Era necessário ficarem com as mãos amarradas por 11 anos, porque se esbofeteavam. E quando não, batiam a cabeça uma na outra. Uma rogava praga à outra, uma adoecia e logo depois a outra, porque o aparelho intestinal era único, o digestivo era duplo e terminava num tubo só. E o que foi pior, uma delas contraiu aos 12 anos de idade uma pneumonia, e a outra voltou-se e esmurrava: miserável, tu vais me matar, porque quando tu morras, eu vou morrer também. E de fato, quando uma morreu, imediatamente a outra morreu. Como explicar esta lucidez, essa diferença de caráter, no mesmo tronco genético? Qual seria a hereditariedade? Do corpo ou da energia pensante que ali estava? Então nós vamos ver por que a diferença de destinos. Porque uns nascem no catre da miséria e outros no palácio de Buckingham. Porque uns, tudo que tocam vira ouro, e outros, todo ouro que toca vira ferrugem. Porque alguns desfrutam de tanta comodidade e são desonestos, e outros honestos, coerentes, vivem numa miséria perturbadora. São fenômenos da história da reencarnação. Então, no segundo item, que é exatamente este item de minha religião não fala porque foi proibida no ano 552. Quem duvidar pode consultar a Wikipédia, o Google, porque agora a gente não consulta mais a biblioteca. Já tem esses dois mecanismos que salvam a pátria. Então, a reencarnação, do ponto de vista religioso, está na boca de Cristo, de Krishna, de Mahoma e de todos os grandes pensadores do passado que foram mensageiros de Jesus para anunciar a nova era. Mas tem aqueles, terceiro grupo, que acreditam na reencarnação, mas é uma crença frouxa, sem estrutura. Muitos espíritas, muitos teosofistas, muitos rosacrucianistas, porque quando lhes acontece alguma coisa, eles perguntam: como é que Deus fez isto comigo? Eu tenho visto confrades espíritas, morre o filho, e eles: mas Divaldo, por que Deus fez isto comigo? Eu digo: meu irmão, não foi com você. Em cada segundo na Terra, morrem 7.000 pessoas. E um dia a pessoa é nossa. Por que só tem que morrer o parente do outro e não meu parente? Então pensa, o outro também raciocina dessa forma. Ah, mas Deus não podia levar meu filho. Mas por que não? Porque era meu filho. Não, você está enganado. Tanto não era que não ficou. Deus lhe emprestou para você trabalhar como quem cuida de uma pedra preciosa. Ele veio aqui para realizar um objetivo, para não ter a vida vazia. Então vale o período da sua convivência. Eu tive uma irmã. Nossa família eram 13 irmãos. Era um laboratório de química humana. E a minha irmã era hidrocéfala. Meus pais lhe teriam dado a hereditariedade, mas notemos bem. Ela é minha irmã número 7. Porque lá em casa nós éramos tantos que minha mãe numerou para facilitar. Porque às vezes ela esquecia o nome. Aí chamava 8, 12, 13. E Margarida, minha irmã, era número 6. Só crescia a cabeça, o corpinho entanguido. Podia-se ver os ossos através do couro cabeludo. Por que ela nasceu assim? Para que ela nasceu assim? Porque ela nunca falou, nunca raciocinou, nunca escutou, nunca ouviu. Então era aquele monstro, aquela aberração. Por quê? Se dirá: não, Deus castigando os pais. Ué, como é que eu castigo uma pessoa batendo noutra? De maneira nenhuma. É que ela era uma ex-suicida. Atirou-se
sob as rodas, talvez, de uma locomotiva, e esmigalhou a cabeça ou o crânio. Ela retorna despedaçada para poder ficar no cárcere, sem grades, e recuperar-se. Porque ela morre e volta agora na figura de minha irmã número 13, ou melhor, número 12. A minha irmã número 12 era a própria Margarida, que se lembrava daquele período. E minha mãe nos contava, porque eu não conheci, porque eu sou o número 13, o número da sorte. Quando minha mãe me concebeu, ela já estava com os albores da menopausa, 42, 43 anos. E aí eu bati na porta apressado, eu sou apressadinho, e o médico da época disse: Dona Ana, a senhora não pode ter esse filho. A senhora já teve 3 abortos naturais, 12 filhos, está muito magra, era magrinha, era baixinha. E mulher magra e baixa é um terror, não morre nunca. A gordona, saudável, e pouco tempo. E você terá que abortar, porque seu filho vai lhe matar. Ela disse: doutor, mas é da lei divina. Matar o meu filho, nunca. E se negou a me abortar. E eu nasci ainda antes do tempo. E eu sou de 8 meses. E olha, se eu fosse de 9, talvez eu estivesse até com 98 anos. Mas, então, esta mulher suportou tudo isto. E como eu devo a essa mulher 91 anos que ela ia cortar da minha vida. Daí os espíritas somos contrários totalmente ao aborto criminoso. Ninguém tem o direito de interromper a vida, já que ninguém é o autor. Nós somos meios pelos quais a vida se manifesta. Então, eu me pergunto, eu sou lúcido? Aos 91 anos, eu sou lúcido. Tenho uma memória excelente. O primo Alzheimer já tentou chegar perto de mim. Eu disse para ele: calma, vá atrás de uma cabeça preguiçosa. A minha é muito ativa. E então aqui estou aos 91 anos, graças ao estoicismo daquela mulher a quem amo infinitamente. Mas eu pergunto, por que minha irmã não teve esse mérito? Porque meus outros irmãos preferiram determinadas profissões manuais, e eu preferi estudar. Eu preferi a carreira de professor primário, aliás, uma das melhores carreiras no Brasil, porque ganha tão pouco que morre a fome. E então a carreira é muito limitada. Então, desta forma, a reencarnação explica os enigmas da existência humana, as mortes coletivas. Isto que houve no país, no começo do ano, em Brumadinho, e antes. É a lei da reencarnação, nasce, vive, morre, renasce, para poder viver. Isto é a lei. Bom, então, muitos indivíduos ficam lamentando. Como? É porque ele não tem certeza da reencarnação. Quando minha mãe estava morrendo, nos meus braços, ela disse, naquele momento de um coma, ela melhorou e disse: Di, meu filho, eu vou voltar para falar com você. Seus irmãos, seu pai estão aqui. Uma irmã minha suicida está me dizendo: Di, venha, mãe, coçar a minha cabeça. Eu não aguento mais sofrer. Minha irmã suicidou-se 33 anos antes da morte de minha mãe. E esperou que o coração materno fosse arrancado das regiões dolorosas, dos espíritos maus que a perseguiam. Então a reencarnação deve ser considerada como lei. Então a dor para nós, quando o filho parte, o cônjuge, o parteiro, o parceiro nosso, seja quem for a que amamos, sintamos a dor, claro. Como dizia com muita beleza Freud, vivamos o luto, choremos, mas não deblateremos, sintamos saudade. Esta ausência física, este calor da voz, a ternura da mão alisando o nosso cabelo, o toque na face, as 2 mãos juntas, isto sim não volta, mas ele volta para nos acariciar. O ser amado volta e nos espera, e muitas vezes ainda reencarna em nossa família para estar conosco, como aconteceu com a minha irmã. Mas há um quarto grupo, diz Madergi,
Esse grupo são de pessoas, esse grupo é de pessoas severas, exigentes, que exigem provas. E Banerjee estudou 20 crianças que se recordavam de que haviam vivido antes. A minha irmã, que se suicidou, ela o fez no dia 11 de novembro de 1939. Eu tinha 12 anos de idade, morava em Feira de Santana, e ela suicidou-se em Ilhéus. Eu me lembro de quando recebemos o telegrama. Minha mãe era analfabeta, fui eu quem leu. Então fui eu quem teve o primeiro impacto. E eu não disse, porque primeiro eu li, mas não disse para minha mãe. Eu fiquei muito pálido, minha mãe perguntou: o que é, meu filho? Eu disse: é que Nair está muito doente, está muito mal. Aí minha mãe pegou o papel, olhou, mas ela não sabia ler. E eu imaginei o choque que ela ia ter. Por fim, eu disse assim: ela já morreu. Minha mãe disse: mas como morreu? Ela estava tão bem. Eu disse: ela suicidou. Aí minha mãe encostou na parede e nunca mais ela sorriu. De dor, de angústia. Porque o suicida produz isso naqueles que o amam. E então, eu pude experimentar este golpe, e era seu irmão último. Ela me amava muito, nós nos amávamos, e eu vi a covardia de quem foge. Quer dizer que a pessoa se ama a si egoisticamente, não resiste um choque e não lembra de nós que o amamos. Como é que pode ser tão egoísta? Lembre de nós. Se alguém lhe rejeitou, lembre de que ele ama. Se você tem um desafio, amanhã ele resolve. Quantas vezes os meus dramas de vida ou morte, resolveram-se no dia seguinte. E eu agradeci a Deus ter resistido à noite tempestuosa. Pois bem, minha mãe me diz: Nair vai reencarnar-se. Minha mãe estava desencarnada já, fazia 18 anos, em 1990. E me disse: meu filho, ela vem com as marcas do suicídio. Eu perguntei: e eu vou conhecê-la? Vai. Mas não trate de corrigir. Ela terá que cumprir a sua prova. Nós temos um lar de crianças. Nós educamos mais de 680 crianças abandonadas, jogadas na lata do lixo e etc. E hoje nós temos 3.515 crianças na nossa rede escolar, desde a creche ao ensino médio, que inauguramos há 2 semanas. E então isso para mim foi um trauma muito grande. E durante muito tempo eu pensei: quando eu tiver um problema, eu me suicido. E eu tive um problema. O meu primeiro emprego foi no mês de agosto de 1945. A Grande Guerra havia terminado. E eu era funcionário da Sul América, companhia de seguros. Quando o gerente me chamou e disse: olha, a companhia está enxugando o quadro. Estamos saindo da guerra e estamos despedindo os funcionários mais novos. E você é o mais novo. Eu tinha 13 dias. Então nós estamos despedindo. Lamentamos muito. E com toda a gentileza, eu era muito jovem, 18 anos. O gerente me disse: você é muito jovem. Não considere isto um fracasso. Mas eu considerei. Porque eu tinha vindo do interior para triunfar na capital. Os meus sonhos rasgaram num pedaço de papel. Estava muito comum as pessoas atirarem-se do elevador Lacerda, que é o edifício que liga a cidade baixa à cidade alta, com 90 metros de altura. Eu agradeci, passei no caixa, recebi o salário de 13 dias, sentei minha máquina e fiz uma carta de despedida. E dizia a meus pais: eu não vou suportar vocês olharem para o meu rosto de um fracassado. Então a morte é a melhor coisa para mim. E fiz uma carta dolorosa: ninguém tem culpa, etc. E prendi no meu bolso com um clipe e fui andando na direção do elevador. Mas é uma hipnose do espírito mal. E eu fui assim olhando o chão, sob o elevador, havia um parapeito de onde as pessoas se atiravam. Depois amoralharam. Então eu pus as mãos para saltar. E quando eu ia saltar, eu vi a minha irmã vir flutuando
o rosto deformado, e ela dizia assim: não faça isto, louco, ninguém morre louco. Eu tive um choque tão grande que desmaiei para trás, porque se desmaiasse para frente seria um pseudo-suicídio. Quando acordei, eu estava no lugar com uma lâmpada muito forte, as pessoas de branco. Eu era muito ingênuo, era quase estúpido. Eu pensei que estava no reino dos céus, eu era muito católico. Aí eu perguntei assim: estou no reino dos céus? A resposta que deram, eu vi que era no inferno, porque não tinha nada a ver com o reino dos céus. Então eu havia sobrevivido. E aí, com o Espiritismo, eu fui aprender as duas forças telúricas, uma que me queria destruir e a outra que me queria ajudar. O espírito do mal, que é exatamente, dê-se-lhe o nome que se quiser, essa força telúrica, que filosoficamente nós chamamos o mal, e o espírito do bem, do amor, da misericórdia. Durante toda a minha vida, eu me dediquei a falar a respeito do suicídio, em todas as minhas conferências quase. Pois bem, mas o que foi notável é minha mãe dizer: Nair vai voltar, e você vai conhecê-la. Eu estava trabalhando, quando o porteiro me chamou e disse: Edivaldo, tem um caso aqui à porta, lamentável. Eu desci correndo e estava uma mulher afro, baiana, trêmula, com algo na mão, coberto por um pano muito sujo. E então ela estava muito pálida, suava, e me disse: não deixe a minha filha morrer. Ela está morrendo à fome. Eu sou catadora de lixo, mas não consigo nada. Então mandaram aqui para o senhor não deixar ela morrer. Eu levantei o pano e vi o corpo entanguido, envelhecido, de uma criança de 2 anos, parecia de meses. Então eu chamei o meu filho médico, amparei a mulher com o porteiro, levamos, nós temos um posto médico na entrada do ambulatório. Meu filho começou a dar soro a ambas, e eu fiquei ao lado da meninazinha, que estava com muita dificuldade. Molhei um algodão em leite, porque o estômago dela não podia receber nada, e fiquei passando nos lábios, e ela lambendo. E aí a senhora foi me contando que ela teve um sonho com uma senhora de idade, de cabelos brancos, partidos ao meio, que disse: eu vou lhe emprestar minha filha, o nome dela é Nair, ela vai ter um defeito, tome conta de minha filha. Eu não tive dúvida que era minha mãe. E então, quando eu olhei para a menina, o lábio leporino bifocal. Eu já pensei numa plástica. Minha mãe apareceu e me disse: negativo, ela vai viver pouco. Ela tem que resgatar o crime do suicídio. A verdade é que a menina sobreviveu e a mãe também. Colocamos a mãe como funcionária da nossa casa, a criança na creche, depois ela foi para o jardim, e quando contava 4 anos, ela era fanhosa. O nosso jardim de infância em contato com a natureza. Então a janela é muito baixa. Eu estava passando quando ela gritou: Didi! Didi era como minha irmã me chamava. A única pessoa no globo que um dia me chamou Didi. Todo mundo chama Di. Tio Didi e etc. Eu então parei estupefacto. Olhei para trás e ela estava na janela. Didi, venha me pegar. Eu vim e digo assim: mas eu sou Di. Não, você é Didi, fanhosa. Eu disse: mas como você sabe? Eu sou Nair. Eu digo: eu sei que você é Nair. Eu sou Nair, a outra. Mas não tem outra. Tem. Eu sou a outra. Então eu carreguei-a, muito emocionado. E disse assim: por que você me chamou Didi? Porque eu sempre lhe chamo Didi, não é? Ele disse: é minha filha. Aí eu me sentei à porta do grupo juvenil e acarinhei-a. Fiquei olhando a misericórdia de Deus. Daí a 2 anos, ela estava no meu colo, passava a mão no meu rosto e dizia assim: Didi, eu sonhei que eu vou morrer. Eu vou morrer? Eu digo: vai, minha filha, todos nós vamos morrer. Mas eu vou morrer logo. Eu digo: vai morrer logo. 2 semanas depois, ela teve uma problemática respiratória dos pulmões e morreu.
morreu e, claro, eu a chorei pela segunda vez. E no ano 2000, minha mãe me apareceu de novo e disse: Di, Nair vai voltar. Agora, com o corpo perfeito, bonita, mas não se envolva na vida dela. Bem, passados 3, 4 anos, certo dia chega lá na Mansão do Caminho um casal com uma menina loura, até parecida paranaense, linda, olhos verdes. E então eu olho para a menina e me encanto. Eu perguntei assim: eu posso carregá-la? Como não? Pode. Aí eu peguei e perguntei: como é o nome dela? Nair. Eu digo: isso é perseguição, não é possível. Minha mãe me apareceu e disse: Di, ela voltou. Está agora com 16 anos. Vejo-a de quando em quando. Os amigos poderão dizer: é um pouco de autossugestão. Talvez. Mas é muito curioso como agora, quando ela me vê, ela se lembra, principalmente quando tinha 6, 7 anos, de fatos que ocorreram entre mim e ela. E um desses fatos foi curioso, porque eu tinha vocação para desejar ser médico ou sacerdote. E minha irmã era casada com um cavalheiro muito rico, produtor de cacau. E ela dizia: Di, você vai ser médico. Eu me encarregarei de você. Eu estava com 12 anos, ia fazer o exame para a escola normal, e ela me disse: logo que você fizer o exame, vai fazer agora, mais tarde, o estudo para o curso científico e depois o vestibular, quando ela suicidou. Pois bem, estava conversando com ela, de 6 anos, brincando, e então ela me perguntou assim, com a linguagem de criança: Di, você é o quê? Eu perguntei assim: eu sou o que você está vendo, porque eu percebi o alcance. Ela disse: você se formou-se? Eu digo: me formei-me. Ela disse: em quê? Eu disse: professor primário, por sua culpa, porque você viajou, e aí eu não podia, ia ser doutor, não era Di. Eu prometi que ia ser médico, não era Didi. Eu digo: vá de reta, Satanás, e me deixe em paz. E outros fatos, mas o doutor Banerjee pesquisou 20 crianças que recordavam com absoluta exatidão, e publicou um livro nos Estados Unidos. Então ele sensibilizou o professor de psicologia da Universidade da Virgínia, que estudou 30 casos que sugerem a reencarnação, e publicou uma das maiores obras sobre reencarnação. E hoje, na Universidade da Virgínia, o Dr. Tack, que o substitui, está com 20 mil casos de reencarnação ali expostos para análise e pesquisa. Mas quais os fatos da reencarnação? Quando, por exemplo, nós temos a faculdade de falar idiomas que não são os nossos idiomas. Viveu em Genebra uma menina que falava francês, como é óbvio. Quando ela completou 2 anos, chamava-se Helena Schmidt, ela fez qualquer traquinagem e a mãe lhe deu uma palmada. Quando a mãe deu a palmada, ela disse: não me bata. E esqueceu o francês. Começou a falar algo estranho. A mãe achou que era o estado lúdico da criança, não deu importância. Mas ela não voltou a falar o francês. Foi levada ao médico, o médico percebeu o estado alterado de consciência, e certo dia, um mês mais ou menos depois, ela estava na feira livre, quando um homem parou e começou a conversar com a menina. Ela ficou intrigada, porque o homem sorria e a menina também. Ela perguntou: você está entendendo o que minha filha fala? Estou, sim, senhora. E estou admirado porque ela fala chinês. Mas como o senhor fala chinês? Está na cara, né? Eu sou chinês. E a minha surpresa é que ela fala um chinês antigo. E fala muito bem. Mas o que é que ela está lhe falando? Que ela estava tomando banho, a senhora lhe deu uma palmada e ela esqueceu a língua francesa. Era um fato. A partir daí, a Helena voltou a falar o francês e continuou falando o chinês. Quando ela completou 8 anos, ela falava 12 línguas. Falava e escrevia. 8 línguas vivas, 2 línguas mortas
e 2 línguas extintas. Ela foi estudada há 40 anos pelo psicopedagogo de Genebra, Claparède, que escreveu um livro extraordinário sobre ela, sobre Helena Schmidt, as manifestações mediúnicas. E ela dizia ser a reencarnação de Maria Antonieta, a austríaca, rainha da França, que foi degolada. Mas este fato de lembrar de outras línguas é notável em outras áreas. No ano de 1908, apareceu na Inglaterra um menino que falava e escrevia matemática, mas escrevia de uma maneira brilhante e era analfabeto. Porque na Inglaterra, até 1910, era proibido aos camponeses aprenderem a ler e escrever. E este menino era filho de camponeses, filho, neto, bisneto, etc. Nunca nenhum ancestral havia aprendido a ler e escrever. E, de repente, ele começou a fazer cálculos matemáticos. Foi levado à Universidade de Londres e foi submetido a um exame de 3 dias. Então, equação, geometria, trigonometria. E ele respondia tudo. Só não sabia fazer os números, mas sabia de memória. Então, o professor de aritmética olhou para ele e perguntou: você sabe aritmética? Ele disse: professor, eu não sei palavras, eu sei calcular. Então você sabe o que é potenciação? Eu não sei palavras. Por exemplo, chegou o quadro de giz e colocou: qual é a potência de 3 elevado a 3? Isto é, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Ele disse: eu não sei. Aí o professor colocou 8 elevado à 16ª potência. Quer dizer, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E ele então sorriu e disse: a 16ª potência do número 8 é 281 trilhões, 474 bilhões, 576 mil, 723, 252 unidades. Não havia maquininha japonesa, aí começaram a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Chegaram exatamente ao número. E perguntaram: como é que você sabe? Isso eu não sabia que sabia até a hora que eu descobri que sabia. Então a reencarnação tem desses fenômenos da memória extracerebral. Mas o fato que mais me fascina, e eu conheço mais de 1000 fatos narrados na literatura, e hoje no Face, no Instagram e etc., de meninos prodígios, aquele notável pianista japonês que toca Mozart aos 4 anos e a mão não pode dar uma oitava e ele toca melhor do que Mozart. A meninazinha que imita Callas e assim por diante, toda hora nós estamos vendo. Então foi um menino que nasceu em Seul, capital da Coreia do Sul, no dia 22 de maio de 1926. Esse menino recebeu o nome de Kim Won-yang. Kim Won-yang era um menino normal, até os 6 meses, quando ele estava nos braços da mãe, e de repente ele disse: mamãe, agora eu me lembro que eu sei falar. A mãe olhou para o pirralho e disse: eu tenho a impressão que este menino falou. E ele disse: falei, mamãe. E ela desmaiou, é claro. À tarde, quando o marido chegou, ela disse: você não vai acreditar, mas meu filho falou comigo hoje. E o marido, como todo marido que acredita em tudo que a mulher fala, desacredita. Mas eu vou levar você ao psiquiatra, porque você dizer que nosso filho de 6 meses falou com você. E aí ele foi ver. O meninozinho estava na cama e o pai, com aquele filho varão, debruçou-se e olhou para o pirralho que mexia as pernas e disse: Kim, a mamãe não está bem. Ela me acaba de dizer que você falou com ela. E isto não é verdade, não é, meu filho? Falei, papai. E foi a hora do pai desmaiar também. Quando o Kim completou 9 meses, ele disse: mamãe, agora eu me lembro que eu sei escrever. Ela deu um papel, um lápis, ele deitou no chão e começou a escrever um poema, que traduzido ao português em versos brancos diz mais ou menos assim: quando cai a tarde e o céu de Seul se doura, eu tenho a impressão que as nuvens coloridas são remendos que Papai do Céu coloca nas calças rasgadas dos anjos. Quando ele completou 1 ano,
foi publicado o seu primeiro livro de poesias. Então, os periodistas locais foram entrevistá-lo. A mãe de pé, ele ao lado, e aquelas perguntas ping-pong. De repente, a mãe disse: agora basta. Meu filho está cansado. Você está cansado, não está aqui? Não, mamãe. Eu estou adorando esta gente me fazendo pergunta de criança. Quando ele completou 8 anos, ele recebeu o prêmio doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial, que eu não sei o que é. E depois ele recebeu mais de física quântica. E hoje, Kim Wong-yang está com 50 e poucos anos. E continua uma das memórias mais notáveis do mundo. Como podemos explicar? Porém, o mais notável da memória extracerebral são as nossas recordações, são as nossas melancolias, são as nossas emoções, é a nossa simpatia, a nossa antipatia. Olhamos alguém e simpatizamos, olhamos o outro e detestamos. Naturalmente, a psicologia francesa se refere ao déjà vu, déjà senti, déjà raconté, o já visto, já ouvido, já contado. O próprio Carl Gustav Jung, toda vez que ele viajava de trem para a Itália, saindo de Zurique, ele sabia a cidade para onde ia, como era, e descrevia antes. E dizia: eu já estive lá. Ele próprio se via como homem de um século anterior, que ele chamava seu alter ego, que era uma encarnação que ele tinha tido, inclusive as botas que ele usava. Mas é fascinante nós podermos recordar de experiências passadas. Quantas vezes a melancolia toma conta de nós, uma saudade estranha, ilógica. Ou nós olhamos alguém e temos a sensação que nos vai trair, e vai trair, que nos odeia e tem antipatia. Eu que tenho uma vida pública, encontro isso, está na internet. Pessoas que me detestam e nunca me viram, escrevem contra mim e nunca tiveram o mínimo contato. E outras que me adoram, até me pedem casamento e nunca tiveram oportunidade. A reencarnação explica. Outras vezes, numa intuição profunda do que nos vai acontecer, que a parapsicologia chama pré-cognição, conhecimento do futuro. Uma lembrança profunda, retrocognição. Então, este nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre é a lei. Nós estamos evoluindo porque essa ciência do Espiritismo nos traz para estes dias tumultuados as explicações de dar sentido à nossa vida. Nós temos hoje um campo de conhecimentos enorme, mas moralmente ainda estamos tão atrasados como o Hottentot. Não há muito, nós vimos no carnaval, em São Paulo, um Cristo perseguido por Satanás, com o tridente, e matou o bem, morrendo nas mãos do mal. O que é que nós fizemos do respeito à religião alheia? O que é que nós fizemos? 1 bilhão de católicos. Será que porque eu sou psicopata, eu tenho a permissão de zombar da crença de alguém? Porque eu não creio, é um direito que eu tenho, mas ele também tem o direito de crer. E se você for falar alguma coisa, aqueles que são marxistas vêm para dizer que ninguém pode protestar, só eles é que podem protestar. Pois eu escrevi um artigo no jornal para o qual eu colaboro. Eu protesto. Ninguém tem o direito de zombar da minha religião, o Espiritismo cristão. Esse Espiritismo que trouxe a figura de Jesus Cristo, o homem mais notável que jamais viveu no planeta terrestre, que superou na história todos os homens. Por isso Ernesto Renan disse que ele dividiu a história da humanidade. E é verdade, antes e depois do berço. Então, como eu poderia calar, em nome da arte, o homem deitar-se despido no MAM,
e as mães levarem as crianças para apalpar esse homem. Isso é que tipo de arte? É uma arte mefistofélica. Então, ao invés de levar para apalpar o estranho, que o pai tome banho com o filho, como manda a psicologia. E à medida que o filho note as alterações orgânicas, pergunte ao pai. Mas não no deboche desse. Levar uma menina para ver um homem despido, nem tão escultural ele era. Aliás, muito magro, não tinha nada de beleza física. E ridículo. Se expor, demonstrando o narcisismo, que do ponto de vista psicológico é um transtorno emocional. E a outra exposição que houve em Belo Horizonte, de pornografia do mais baixo quilate. Trazer a figura de Maria, a Santíssima, ou Maria, a mulher que pariu Jesus, que importa? Mas de uma maneira escabrosa. Como é que eu poderei concordar que o meu filho de 5 anos escolha o sexo que ele quer ter, sendo ele portador de uma anatomia que define o sexo? A opção de comportamento é outra coisa, mas o sexo dele é anatômico. Então, como é que nós podemos concordar com uma educação na base do bullying, em que o mestre não vale nada? Os jovens debocham, batem, ridicularizam. Como é que eu posso concordar? Que a Anitta, que me merece todo o respeito, seja a mulher do ano do Brasil, com tantas mulheres notáveis. A professorinha mineira, que salvou crianças do incêndio e deu a sua vida. E quantas outras mulheres extraordinárias, agora na grande enchente, quando o caminhão é carregado, ela salta e vai tomar conta e segurar esse caminhão. E quantas mães notáveis para ser o modelo do ano. Por que então escolher uma jovem que é bela, que tem o corpo siliconado, para servir a mulher do ano? O que é que fez? Cantou? Mas eu também canto. Todo mundo canta, mas não encanta. Então nós estamos vendo um momento moral decepcionante, extravagante, em que o valor do indivíduo está no ter, mesmo que seja através da indignidade, da corrupção. Quando aquele homem de Nazaré cantava o hino da solidariedade, feliz é quem ama, vitorioso é quem vence as suas más inclinações, disse Allan Kardec. Verdadeiramente herói é aquele que consegue atravessar o oceano dos problemas sem macular-se. Então todos nós estamos vivendo dias muito complexos. A depressão toma conta do mundo. Eu vou citar algumas estatísticas. Cada ano nos Estados Unidos da América do Norte, nos últimos 10 anos, 3 milhões de depressivos. Mas como? No país mais rico do mundo, por que a depressão? Porque um astro que acaba de ganhar o Oscar suicida-se. Ele tem tudo, mas tem a vida vazia. Em cada 15 minutos, alguém suicida-se no Brasil. Em cada 8 segundos, alguém tenta. Mas o que é que está ocorrendo com a nossa vida? 360 milhões de depressivos. E a Organização Mundial de Saúde assevera que no ano 25, a primeira causa-morte não será cardiopatias nem câncer. Será suicídio da depressão. De preferência com armas de fogo. Então, onde está a nossa cultura, a nossa ética? Aonde nós colocamos o direito de viver, de lutar? Então volta Jesus, através dos espíritos nobres, para dizer-nos: vale a pena viver. Viver é a maior bênção que a nossa imaginação pode considerar. Eu resido no bairro mais miserável do estado da Bahia. No entorno de 400 mil pessoas, 200 mil abaixo da linha da miséria. Pois eu encontro felicidade ali. E ainda ontem,
que nós recebemos um jovem Jay em nossa casa, que é considerado o terceiro melhor do mundo, eu o vi chorar. E vi, quando ele esteve na África há pouco, com um grupo notável da fraternidade. Então, ele encontrou uma mulher cega, que estava com cinta amarrada à cintura para diminuir a dor da fome. Fazia uma semana que ela não comia. E ele, um jovem hoje requestado, pegou na mão grotesca daquela mulher e se comoveu até as lágrimas. Um jovem que embala o Brasil e o mundo. E então ele chorou, mandou buscar alimento e mandou ao médico. A cegueira era de cataratas. Mandou fazer a operação, pagou 30 mil reais, está na internet. E voltou no ano seguinte. Ela pôde ver o rosto do homem que lhe deu luz, apalpou-lhe o rosto, agradeceu a comida, mas então ela teve esta frase pela qual eu recordei-me do fato. O que me faz feliz não é ter a comida, não. É lembrar que alguém lembra de mim que sou gente, porque eu não era gente. Essa frase eu vi da boca de um homem da África do Sul. Quando eu lhe dei um abraço, em pleno hotel, na hora que ele estava servindo, ele me dirá depois: Mr. Franco, pela primeira vez eu me senti gente, porque eu sou africâncer, sou negro. Acabou a lei da perseguição, mas não acabou verdadeiramente. Nunca um branco me tocou, nunca um branco apertou minha mão. Ele disse: mas eu não sou branco, eu sou pálido, como diziam os índios americanos, o cara pálida. Eu sou pálido. Eu disse: mas depois que o senhor me abraçou, eu me senti gente. Eu digo: então vou lhe dar uns 30 abraços para você sentir o rei agora da África do Sul. Eu disse: por que você se sentiu gente? Porque eu ia me matar. Eu estava com câncer de próstata. Ele já está no meu cérebro, nos meus ossos. E eu não posso pagar $100 por cada sessão de radioterapia, de quimioterapia. Então eu olhei para aquele homem que ia morrer, porque eu não tinha talvez $1.000 para as primeiras 10 experiências. Falei com um amigo que é muito generoso e é muito rico. Ele disse: mas Divaldo, nós não vamos deixá-lo morrer. Pode dizer que ele vai fazer todas as aplicações. E me deu um cheque de $5.000 americanos, que são dólares mais altos. E eu lhe entreguei. Ele perguntou: mas quem é? Eu digo: eu não sei, eu achei na rua esse cheque. E me lembrei de Ghost, aquele cheque que ela procura dar, que é uma cena inesquecível. Eu disse: achei na rua. E aí eu peguei e trouxe para vocês. Mas Mr. Franco, eu digo: nada de mister. Eu sou só Divaldo, eu sou seu irmão. E nos abraçamos longamente. Faz 3 anos. Ele me escreveu em janeiro último. Está quase totalmente, a matriz cancerígena está superada. O câncer cerebral, a sequela está diminuída. Os ossos ainda estão precisando de cuidados. Mas ele já viveu mais 3 anos com uma vida digna, graças a um anônimo que acredita no amor. Graças a alguém que mantém uma obra assistencial grandiosa. Graças a alguém como este jovem cantor, que era materialista e perguntava por que Deus deixa esta gente comendo bolacha de barro. Bolacha de barro. Mas depois que a mulher disse, e ela acrescentou: oh, Deus existe. Ele que frequentou a universidade, se converteu com essas palavras dela: Deus existe. E ele disse: é verdade. E Deus me usou para ajudá-la. Então a minha mensagem, a mensagem que a Federação Espírita do Paraná está nos dando, naquela frase do nascer, viver, morrer, renascer ainda, isto é a lei, é a frase de um mundo novo. Para nós nos darmos as mãos, acabarmos com esse mundo de decadência,
Se nós não podemos mudar o mundo, mudemo-nos. Eu mudo para melhor. Você muda para melhor. E o mundo se torna melhor.